Até greve nós já fizemos, né? Até os instrumentos ficamos sem, né? Mas assim, esse encontro assim, já está registrado no calendário do Senhor há muito tempo, amém? Eu tenho certeza que Denilson vai ser uma boca de Deus nesse lugar para falar ao teu coração. E eu tenho um prazer muito grande de ser amigo do Denilson e da família também do Denilson, da Paulinha. Ele vai falar aqui, apresentar a sua família, né? Que ela não pôde vir porque está num congresso ainda, né? Mas nós cremos que... Hein? Isso aqui vai para o Facebook, hein, Deus? Isso aqui tem que ir. Então, Denilson, sinta-se à vontade de estar aqui na casa do Senhor, amém? Confio, tenho certeza que Deus vai trazer um recado tremendo nas nossas vidas nessa noite, usando a tua vida. Gostaria que você estendesse suas mãos para cá. Seja abençoado esse homem de Deus. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por todos os livramentos que o Senhor tem nos dado. Obrigado pela tua mão, ó Deus, poderosa sobre as nossas vidas. Senhor, eu te agradeço, Deus, de todo o coração, por ver o Denilson nesse lugar. Te agradeço por ver o milagre dos céus, ó Pai querido, manifeste na vida do Denilson. Toma a sua família nas tuas mãos, seu filho, sua esposa. Abençoe seus projetos, abençoe o ministério, ó Pai querido, da Igreja Batista Vila Rosali. Ó Deus, abençoe, ó Deus, a vida dos pastores daquele lugar. Traz, ó Deus, revelação dos céus, direção, para que eles venham, ó Pai querido, marchar e ter a visão dos céus, ó Pai querido, da revelação daquilo que precisa ser feito naquela localidade, naquele território. Que o teu filho, ó Pai querido, seja abençoado por ti e que as nossas vidas, ó Pai querido, venham receber daquilo que vem do teu trono nessa noite. Em nome de Jesus, nós abençoamos a vida do Deus. Amém. Glória a Deus. Fique à vontade, amém, querida? É engraçado te ver de barba. O Lucas, que eu estou vendo o Lucas aí, o Lucas tirou a barba dele. Eu estou vendo a barba aqui do Denilson e não tinha barba, né? Ele sim. Mas é só chegar. A idade vai chegando. Então, sinta-se à vontade aí mesmo. Obrigado. Graças e paz, igreja, amém? Amém. Primeiramente, eu agradeço pelo convite e a oportunidade de estar aqui. Vi alguns irmãos aqui conhecidos, além do pastor e da Yolanda, pastor Yolanda. Vi alguns irmãos muito queridos meus, de longas datas, não é isso? Longas datas. Bom, eu primeiro vou falar um pouco sobre o presente que eu trouxe para o amigo, que é aqui. E é um presente que é bom quando ele vai abrir na frente do público, né? Queria ver um casal que pudesse vir aqui, pastor Márcio, pastor Yolanda, você presentear. Vai ter que abrir o presente, tá bom? Enquanto eles abrem, esse livro foi escrito depois de muitas lágrimas, suor. É pré-lançamento que eu faço dessa obra. A gente ainda está dialogando se vai fazer lançamento. Eu fiz um lançamento na minha igreja, mas na verdade é um pré-lançamento. Deixa eu mostrar aqui a igreja. Conta um pouquinho, vamos falar um pouco mais do livro. Esse aqui eu posso me prestar só um pouquinho? Se você, não sei se aqui pode, antes de eu começar a mensagem, nesse livro aqui, ele tem um pouco da minha história, mas principalmente ele é uma averiguação da relação da nossa fé com a palavra de Deus. O objetivo dele é você que não é cristão se apaixonar por esse Deus. Para você que é cristão, se apaixonar mais ainda por ele. Amém? Amém. Então, dito isso, se você quiser um pouco também ouvir algumas mensagens que estão aqui, eu disponibilizo na internet também, no Facebook. Procura lá depois nos Trilhos da Fé no Facebook. Não sei se você pode fazer agora quem tem internet. Nos Trilhos da Fé. No Facebook você acha
e também no YouTube. Aí tem algumas mensagens ali, são reflexões diárias. Lá na igreja a gente manda, né? Primeiro dia da semana, segunda-feira, a gente manda de manhã. São reflexões que é parte de um outro livro, né? Que ainda não é publicado. Mas enfim, tá aqui o livro de presente para esse casal, que conta um pouquinho dessa relação que nós temos que ter e desenvolver com o Senhor de intimidade. Dito isso, digo mais uma vez, Facebook e YouTube tem um pouco dessas meditações. Algumas pessoas que não vai conseguir adquirir o livro porque não está à venda ainda, venda em lojas, então você consegue ver um pouco lá nesses canais, tá bom? Se você curtiu, eu também agradeço. Agora, a minha esposa não pôde estar porque ela está no congresso de jovens lá da igreja. Eu fui líder da juventude junto com ela, então ficou meu filho, minha esposa, todo mundo na escala. A gente trocou algumas coisas, teve que trocar, né? Na semana passada, mas finalmente eu não vou contar nem muita coisa aqui, eu vou deixar pela metade o sermão para concluir numa próxima oportunidade, tá bom? Amém. Eu vou voltar outras vezes, senão eu não volto. Gente, eu vou, sem mais delongas, eu vim trazer uma mensagem, uma reflexão nessa noite. Que ela fala que se você tiver grandes desafios, faça um grande começo. Se você estiver diante de grandes desafios, faça um grande começo. Essa mensagem eu preguei em algumas igrejas e hoje eu estava numa decisão de qual sermão eu pregaria, porque eu fiquei orando, olhando para essa passagem e foi ela que Deus tem falado ao meu coração para trazer esse local. A história é muito simples, aliás, complexa. Ela conta a história do povo de Israel num momento muito difícil da vida deles. Israel era um reino unido, o irmão falou, né? Davi lá estava reinando sobre Israel, amém? É isso. Depois veio o seu herdeiro, seu filho Salomão, reinou em Israel, amém? Só que depois os herdeiros de Salomão entraram num conflito de interesses. O povo entrou em guerra civil e dividiu o povo em dois, dividiu a nação em Israel e Judá, reino do sul e do norte. Metade do reino caiu sob a Síria, foi destruído. Só sobrou Judá, que são os herdeiros de Davi. Legal até aí? Então aí foi. E todos os momentos apostasia, negando a fé. E Deus mandava profeta. Falava assim, ó, conserta-se diante do Senhor. E alguns se levantavam, se consertavam, e outros continuavam em momento de apostasia. Até que existiu um determinado momento em que eles decidiram finalmente não se curvar à vontade do Senhor, mas decidiu agir com a própria força. O homem sempre tentando lutar as suas guerras com a sua própria força. É sempre assim. Enfim, o reino foi totalmente destruído. Muito obrigado. O reino foi totalmente destruído. Aí entra o grande e conhecido Nabucodonosor, muitos conhecem aqui, talvez. Ele veio à Babilônia, destruiu totalmente a nação, quebrou o templo, quebrou os muros, incendiou a cidade e levou os cativos. Aí entra um outro personagem que é o Daniel, né? Que foi cativo em Babilônia. Tá legal até aí? Amém? Por que eu contei toda essa história? Onde é que está o povo agora? Está na Babilônia. E onde está a sua terra? Totalmente em cinzas. Contei essa história para você chegar a esse ponto final. Vamos supor que aqui seja a Babilônia, tá bom? Desse lado de cá. E a minha terra está em total cinzas. Abra sua Bíblia em Esdras, capítulo 1. Esdras capítulo 1. Eu vou ler o capítulo 1, ficar depois de 1ª Crônica, 2ª Crônica e vem Esdras. Eu vou ler esse capítulo meio que pulando, tá bom? Para facilitar o entendimento. Vamos lá no capítulo 1, no versículo 5. Todos acharam? Amém? Amém. Amém? Amém. Tem alguém misericórdia aí? Não? Alguém? Então vamos lá. Vou ler a partir do capítulo 1, versículo. Vamos ler o versículo 1. No primeiro ano do rei Ciro, rei da Pérsia,
para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito dizendo, olha só, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos e me entregou de lhe encarregar de edificar uma casa em Jerusalém que está em Judá. Então, a partir daqui, Deus despertou o coração desse novo rei que estava dominando um pedaço, ele mandava no pedaço, e Deus tocou no coração dele para edificar a casa do Senhor que está em cinzas, tá bom? Aqui é Israel, totalmente em cinzas. E o que aconteceu? No versículo 4, e todo aquele que ficar em algum lugar e que andar peregrinando, homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com bens. E a partir desse versículo ele começa a falar sobre a providência para que pudesse ser construído novamente a cidade. Bom, no versículo 5 diz que então se levantaram, isso é importante, os chefes dos pais de Judá e Benjamim, algumas versões é chefe de famílias, e os sacerdotes, levitas, como aqueles cujo espírito Deus despertou para subir e edificar a casa que está em Jerusalém. Amém? Amém. Tá bom, não precisa mais nada. Você percebe que diante de um grande caos que existia para eles, um grande desafio, Deus ele colocou as ferramentas necessárias, usou o rei da Pérsia, ele conseguiu o mantimento, a logística, estabeleceu a lei, as cartas, porque eles deveriam passar por uma série de territórios até chegar em Jerusalém, que está totalmente em cinza. Então ele precisou o quê? Da providência. E ali aquele rei conseguiu estabelecer tudo isso que era possível diante de um grande desafio. A grande dificuldade que nós temos é quando agir e quando não agir. Eu estava conversando com o pastor Márcio, vocês vão saber um pouco da minha história. Era aquela antiga famosa ilustração. Você está numa casa, tudo enchendo a sua volta, Deus manda um helicóptero, não tem? Aí você, não quero helicóptero, veio o barquinho, não, Deus vai me salvar, e você não pega o barquinho, não é assim? Aí Deus manda uma lancha, você, não, Deus vai me salvar. Aí por último o cara morre afogado e fala assim, pô Deus, por que tu não salvou ele? Mandei a lancha, mandei o barquinho, mandei o helicóptero, você não viu, você não conseguiu enxergar a minha providência nisso, como você vai ver grandes coisas. Enfim, então aqui você percebe claramente que ele começou a providenciar toda a logística para você chegar até um propósito pré-determinado por Deus para aquele povo. Então, quando eu costumo fazer as minhas decisões, eu faço da seguinte maneira: faça o que é certo com todas as suas forças. Lute com todas as suas forças por aquilo que é certo. Amém? Amém. Esse princípio? Mas vamos prosseguir, que o sermão ele é baseado em 2 pontos somente. O terceiro é a conclusão. Então, houve grandes deportações. Então, tinha que sair, como eu disse, eram 70 anos no exílio. 70 anos eu já tinha o meu comércio estabelecido, eu já tinha minha casa lá do Plex, frente à praia, não sei nem se tem isso, tá? Mas já estava tranquilão, meu filho lá com o PlayStation. Aí eu tinha que ir para o outro lado, correr os riscos da peregrinação, até chegar a uma terra em cinzas. Você entendeu a dificuldade? Logo, quando Deus chamou os homens, diz que não foram todos, mas alguns homens, alguns chefes de famílias, que era um grande número, cujo Deus despertou. Não foram todos, somente aqueles que despertou. A palavra diz o seguinte, então: para vencer grandes desafios, a minha oração, no primeiro ponto dessa noite, é que Deus possa despertar o seu espírito. Amém. Para as grandes coisas que Ele pode fazer na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Não adianta você querer vencer grandes desafios se os maiores desafios estão dentro de você. Simples assim. Você que é jovem, adolescente, você às vezes estuda numa escola pública, vai disputar o Enem, tem um sonho, um projeto. Você sai numa corrida de 100 km, aquela de tiro, não é assim? O cara já está 100 metros, o cara está 50 metros na tua frente. Às vezes a disputa do mercado é muito desigual para nós, não é assim? Muito desigual. Oportunidades são muito menores. Enfim, mas ainda assim, para você vencer grandes desafios, você tem que acreditar em você. Amém.
O primeiro passo é esse, na fé, a gente vislumbra os nossos olhos para as grandes coisas que Deus quer fazer, ainda assim Ele está despertando dentro de você para transformar o seu coração e você entender que o maior desafio talvez não seja o Mar Vermelho, não seja a muralha. Vamos voltar aqui na história. O povo saiu do Egito, lembra dessa história aqui? Vou fazer algumas pinceladas, está na Bíblia, eu posso fazer? O povo saiu do Egito, tinha muralha, Deus derrubou, tinha Mar Vermelho, Deus abriu, e foram pragas e mais feitos milagrosos, mas ainda assim, o povo caminhou e não venceu o maior desafio que existia dentro do coração. Continuou com o Egito carregado ali, ó. Ou seja, existiam grandes desafios, e os maiores não eram o Mar Vermelho e as muralhas, nem os inimigos, mas era o coração. Amém? Amém. Os espias também, quando chegaram numa terra gigante, não foi assim? Não, 10 falaram, ó, são muitos inimigos, muitos desafios, não dá, para mim não dá. Só 2 falaram, não, mas se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Alguns olharam os desafios através do medo, da insegurança, ainda assim não conseguiram olhar para sua própria identidade de povo escolhido. Eles perderam a identidade. 10 perderam a identidade. 2 decidiram permanecer fiel à identidade de povo escolhido. Eu quero falar para você que esse povo teve que vencer primeiro os desafios que existiam dentro do seu coração. Despertar, pegar a sua família e submetê-la aos riscos da viagem. Aí sim, chegar numa terra em cinzas, rodeada de inimigos. Ainda tinha os inimigos à sua volta. Logo, vamos agora abrir a nossa Bíblia. Vamos passar para o segundo ponto. Tá bom? Capítulo 3. Do mesmo livro. Aí você vai falar assim para mim, Pastor Denilson, tá bom, eu tô aqui nessa noite cheio de desafio. Cheio. Eu tive uma semana péssima, estou aqui totalmente destruído. Diante de mim existem outros e outros desafios. Eu fiz aquele plano, lembra que vira o ano, a gente faz um monte de projeto? Dos projetos eu não realizei até agora nenhum e já estou querendo desistir. Mais ou menos assim. Talvez esteja em causa da tua vida aqui, nesse lugar e nessa noite. Você fala assim, então tá bom, eu estou diante do desafio, então por onde devo começar? Eu falei no início que a decisão certa pode mudar o rumo da história da sua vida. Então, a palavra de Deus, abrindo um parênteses, a palavra de Deus, ela tem tudo que você precisa. Tudo que você precisa está aqui nessa palavra. Alimente-se dela. Amém. E ela vai gerar fé dentro do teu coração e vai incendiar. Bom, se você quiser saber um pouco sobre Denilson, é só eu destravar o meu celular. Aí você vai ver aqui. Veja bem. Aqui tem uma Bíblia. Aí você vai ver aqui os aplicativos. Aí você vai ver um aplicativo aqui de caminhada, de corrida. Aí quando você abrir o aplicativo, eu é atleta, né? E você vai olhar que eu nunca caminhei. Né? É uma caminhada de 50 metros e eu canso. Ai, mas ele caminhou, mas tem um afinador, então ele é músico. Aí você vai verificar aqui deixa eu ver aqui uma impressora que eu tenho, que dá para imprimir por aqui. Aí tem outros de caminhada também, né? Para autoestima é bom, né? A gente bota tanto aplicativo de caminhada. Olha, quem quiser fazer caminhada, compra um tênis colorido, short colorido, bota um fone de ouvido, caminha 100 metros só. Mas aí você já fica bem pra caramba, com a autoestima lá em cima. Aqui você vai ver que tem a Netflix, que eu gosto de assistir. Aí, enfim, você tem uma planilha aqui de gastos. Tem meu WhatsApp, aí você abre meu WhatsApp. Olha só. Aí tem um monte de conversa. Tem minha esposa aqui falando assim, ó, Denilson, quando chegar me avisa. Aí já avisei. Aí você vai ver o grupo da minha família. A família está sendo gravada, né? Minha família, todo mundo não briga. Aí aqui é uma benção, né? Então tem o grupo dos meus primos. E você vai vendo. Aí, mas se você vai perceber, tem grupo de igreja, ministério de louvor. Então você vai perceber, cara, esse cara é crente. Depois você vê, olha, caramba, ele é pastor. Aí você vai olhar as fotos, né? E caramba, aqui ó, culto, lá na igreja do pastor Márcio, aquele pastor famosão lá em Vila Tiradentes. Dizem que é só, ele tem intimidade com Deus. Vai assim, querido, a lógica é a mesma. Tudo o que você precisa saber de Deus está aqui. Amém. E o que mais você precisa saber vai ser revelado no grande dia do Senhor.
todos os detalhes do coração dele, o quanto ele te ama, o quanto ele é apaixonado, o quanto ele decide cuidar de você. Se ele vai cuidar, ele cuida, ele sabe exatamente como faz. Mas Senhor, então por onde finalmente eu estou diante de grandes desafios e vou começar? A gente poderia correr toda a Bíblia e te mostrar uma direção certa a seguir. Mas eu vou falar só em Esdras. Capítulo 3, versículo 2. Então levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, sacerdotes, e Zorobabel. Lembrando que Zorobabel foi o primeiro governante, tá? Foi o cara que estava mandando aqui no pedaço. Filho esse nome é Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar de Deus de Israel, para eles oferecer o holocausto, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Bom, o que ele fez? Deus despertou o espírito de alguns homens que decidiram ir para cumprir aquele propósito para o qual foram chamados. Chegaram nessa terra totalmente em cinzas. E a primeira coisa que eles fizeram não foram construir os muros, não foram construir as estruturas sociais, nem urbana, nada disso, nada. Eles decidiram construir o altar. Para você saber o porquê eles construíram o altar. Lembra que há 70 anos atrás, Nabucodonosor destruiu os muros, destruiu o templo e destruiu o altar. Aquela nação, ela tinha um encontro com Deus no templo. Era uma religião templocêntrica. Sem o templo, eles perdiam essa conexão, se pode dizer assim, com Deus. O Deus que caminhou com o homem no Éden, ele encontra o homem a todos os instantes, mas para ele ser encontrado pelo homem, que é o caminho inverso, ele decidiu fazê-lo pelo tabernáculo. Depois do tabernáculo, que era uma estrutura móvel, fez pelo templo. Esse templo é um lugar de encontro com Deus. Mas o local de encontro com Deus era inacessível sem a remissão dos pecados. Sem o altar, não é possível entrar no templo. E se não entrar no templo, o sumo sacerdote não pode passar além do véu e ir no santíssimo lugar. Amém? Então, sem remissão de pecados, o templo é inacessível. E aquele povo, diante de tantos desafios que estavam à sua volta, eles tiveram a loucura de restaurar o altar, simbolizando a restauração da comunhão. Hoje nós não temos o mesmo altar. Esse altar tipifica o sacrifício de Jesus na cruz, que não deu acesso somente ao sumo sacerdote, ao santíssimo lugar, mas a cruz dá acesso a você e a mim ao santíssimo lugar. Então, eu quero dizer o seguinte: diante de todas as urgências que você tiver nessa noite, acredite, restaurar a comunhão é o primeiro passo. Mas, Denilson, eu estou diante de grandes desafios. Normalmente, nós não perdemos a batalha pela dimensão da guerra. Nós perdemos por causa da duração da guerra. E eu sei o que eu estou falando para vocês. Em 2012, eu recebi a notícia que meu pai estava com câncer. Isso foi muito ruim para mim ouvir, porque era um grande amigo meu. E meu pai foi internado com câncer, entrou num hospital. E dentro desse hospital ele foi para o CTI. E quando ele entrou para o CTI, eu fui para o outro hospital. E a médica falou assim: como é que está seu pai? Meu pai está bem. A gente conversando sobre ele. Eu tenho, em resumo, te dar um diagnóstico. E eu tive que pegar também o mesmo diagnóstico que meu pai. E eu fui diagnosticado em 2012 com câncer de intestino. E a intensidade da guerra foi grande. Porque eu tive que fazer uma cirurgia drástica, também ir no CTI. Fiz uma quimioterapia durante 8 meses. E a cirurgia foi doída. Foi um processo muito dificultoso para mim na época. Só que, normalmente, a intensidade da guerra, ela tem a gente no nosso favor e a gente passa rápido. Mas o que Satanás faz? Ele mantém, às vezes, a duração do combate, onde muito crente se rende. O crente normalmente se rende quando a guerra dura. Então, a proposta nessa noite é: se a batalha está intensa, intensifique as suas orações. Amém. Aleluia. Se a batalha está durando, permaneça orando. Quando eu falo em restaurar a comunhão e colocar a cruz no centro da sua vida, restaurar esse altar, restaurar a comunhão é você ler a palavra e orar depois.
ora e leia a palavra. Simples assim. Mas Denilson, simples assim, Deus, Jesus vai resolver todos os problemas da minha vida? Eu digo que sim. Ele resolve todos e qualquer problema da nossa vida. Que isso, sério? É porque quando Ele não move, as circunstâncias estão ao redor, Ele muda você diante das circunstâncias. Talvez o grande milagre que a gente não consegue perceber está ao nosso lado. Talvez você chegou aqui andando com seus próprios pés. Isso é milagre. Teve muitas vezes que eu tentei chegar aqui na casa de Deus e eu não consegui. Muitas vezes eu tentei escovar o dente sozinho e não consegui. A Bíblia diz ser fiel no pouco, né? E o Senhor fala que no muito te colocarei. Os nossos olhos, eles enxergam muito, mas esquece da fidelidade no pouco. Valorizar os pequenos momentos da vida. E quando você começa a perceber isso, através do olhar de Cristo, você vê o milagre à sua volta a todos os instantes. Bom, eu digo para você, então, diante de grandes desafios, faça a palavra de Deus a sua prioridade. Diante de muitos desafios, faça a palavra de Deus e a oração, a sua intimidade com Deus no seu cotidiano. A gente tem a possibilidade interessante de fazer de cada momento eterno. Porque quando uma pessoa entra nesse lugar e levanta a mão e confessa Jesus como o seu único e suficiente Salvador, ele consegue eternizar um ato da sua vida. Então, em um ato, você pode ver tudo mudando. Hoje eu estava orando aqui, enquanto o pastor orava por mim, mas quantas vezes eu orei na minha vida dentro de hospital, dentro de banheiro. Era um lugar que eu conseguia intimidade, onde eu entrava lá sujo às vezes, aí botava papel, ajoelhava fedendo às vezes. Você precisava chorar, você precisa orar. Mas não importa onde, como, ore a todos os instantes e busque a palavra. O meu medo é chegar um tempo em que a palavra de Deus não fizer mais sentido para nós. A palavra tem que fazer sentido para você. Deixa essa palavra incendiar o seu coração. Amém. Ela vai incendiar o seu coração. Deus da palavra vai incendiar você. Amém. Reavivar a sua fé. A gente vive dias muito interessantes lá em casa porque eu faço muitos estudos. E a gente estava fazendo estudo agora recente de Apocalipse, que eu tive que trabalhar numa conferência de adoração. E quando eu vou estudando, tu vai percebendo que aos poucos, cada coisa que você vai descobrindo, como no aplicativo, né, investigando, Deus vai incendiando a sua palavra, vai incendiando dentro de você, e você vai vendo e falando assim, caramba, eu sou o cara, eu sou filho do Deus vivo. Sou o cara. Mas enfim, vamos continuar. Eu falei para você que o primeiro passo, então o segundo passo, diante de tantas urgências, restaurar a comunhão é uma prioridade. Bom, confie mais em Deus e menos em você. Aí talvez você fale assim, poxa, mas é fácil para você, né, Denilson? Mas não é fácil. Eu falei para vocês que existe uma hora que para mim foi muito difícil quando eu recebi o diagnóstico médico que eu estava com câncer. Eu tinha um filho de 5 anos de idade na época, o amor da minha vida e minha esposa. Imagina, eu brincava de Homem-Aranha com ele, eu gosto de participar, eu brincava de super-herói. Aí tinha hora ele com 5 anos, ele cismava que eu tinha que ser o pinguim gigante. Então era cada cenário assim que eu participava. E de uma determinada hora você vê toda a sua vida desmoronando diante dos seus olhos e você dentro de um hospital, diante de um futuro incerto. Bom, é verdade, o futuro é incerto, mas quem conhece o amanhã senão Deus? Amém. Na verdade, a gente tem uma falsa sensação de segurança, de controle. Na verdade, tudo está sob o controle de Deus. Amém. Então, a minha proposta nessa noite é você confiar mais em Deus e menos em você. Amém. E nesse momento, quando eu lembro que foi um dos pedidos que eu fiz quando eu fui diagnosticado em 2012, quero abrir um parênteses aqui e falar para vocês que meu objetivo aqui não é me vitimizar. Primeira coisa. Segundo, eu não quero ser padrão de fé para ninguém, o herói da fé. Não. John Stott fala algo interessante, esse pensador e teólogo, ele fala que o testemunho ele não é uma autobiografia do homem. Eu não estou fazendo aqui uma autobiografia minha. Mas quando estamos realmente testemunhando, a gente fala unicamente de Deus e do que Ele pode fazer. Aleluia! Glória a Deus! Amém. Bom, Denilson, eu tô aqui totalmente destruído, não tenho fé nenhuma. Se esse é o teu caso, eu tenho uma coisa para te dizer.
A Bíblia diz que se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, até os montes ele moveria a seu favor. Eu creio que uma boa interpretação para essa passagem é a insuficiência humana na capacidade de crer, representada por uma fé no tamanho do grão de mostarda, diante de um Deus que move montanhas a seu favor. Amém. Então, se você está fraco, ainda assim, lá no cantinho empoeirado, no cômodo da tua casa, se ele encontrar um grãozinho de mostarda, ele vai soprar, vai achar. Amém. Teve uma vez que me perguntaram assim, pastor Denilson, mas Deus vai cumprir tudo aquilo que ele prometeu na minha vida? Bom, se Deus prometeu, ele cumpre. Aqui tem uma cruz. Eu normalmente exemplifico dessa maneira. Deus cumpre todas as promessas que ele faz para você, mas basta você ir em direção às promessas. Muitos cristãos hoje se decepcionam amargamente com o Evangelho. Primeiro porque, em vez de ir em direção à cruz, ele vai na direção antagônica a abismos. Não tem como você ir na direção do abismo e Deus cumprir aquilo que ele prometeu. Vai em direção à cruz. Porque na medida que você se aproxima do abismo, você ouve o eco do abismo, os seus medos aumentam, a sua insegurança, e medos você ouve a voz daquele que lhe prometeu. A lógica é simples, em direção à promessa. Se você for em direção à promessa, você ouve cada vez mais com nitidez a voz de Deus, restaura a comunhão, é orar com Ele, passa a não ser uma obrigação e passa a ser um desejo, uma necessidade. Tempo dedicado a Deus nunca é tempo perdido. Amém. A gente hoje, eu preguei antes de vir para cá no culto, que era um chá de bebê, a nossa irmã, a grávida foi internada um pouco antes, com uma pressão muito alta, tiveram que interromper a gravidez e a gente usou aquele momento todo de oração. Entende? E Deus conseguiu reverter o quadro dela, o neném nasceu com saúde. Aleluia. E nós glorificamos o nome do Senhor, mas aquele tempo ali foi um tempo dedicado a Deus, e o tempo que você dedica a Deus nunca vai ser tempo perdido na sua vida. Aleluia. Talvez você não tenha paciência. Hoje tem uma estatística que a gente não consegue ver nem 5 minutos, né? Antigamente era a internet de escada, hoje a internet é muito rápida. E esse ativismo faz parte de nós, fast food, drive-thru, essa emergência e resultados rápidos. Nós queremos tudo para ontem, nós queremos ver resultados. E logo a gente perde a possibilidade de entender os processos que Deus está trabalhando. Bom, até interessante isso, uma coisa que eu aprendi nesse período que eu tratei o câncer, foi que eu tinha que, se eu olhasse os exemplos e o testemunho, fortalecia a minha fé. Mas também quando eu olhava para o lado e eu via um testemunho oposto, uma pessoa que perdeu para o câncer, eu perdi a fé. Então, o objetivo aqui não é você me ver como um exemplo de fé e fortalecer sua fé. É muito mais do que isso, porque a Bíblia diz que se 1000 cair do teu lado e 10.000 à tua direita, tu não será atingido. Significa que Deus tem uma história para cada um. Amém. E você só vai entender o que Deus tem escrito para você através de intimidade de comunhão. Quanto mais perto da cruz, mais você ouve a história que Ele está escrevendo da tua vida. Aleluia. Não escreva a sua história baseado no que eu vou te dizer, mas também não na peleja daqueles que caíram no meio do caminho. Escreva nessa noite a sua própria história com Deus. Amém. Mas eu tenho uma oferta para te fazer. Entregue o lápis na mão dele e deixe a sua vida como um papel branco. Acredite, o final sempre vai ser feliz. Eu vou te dizer uma coisa. E nesse dia eu falei para minha esposa, falei assim, ó, só te peço um favor. Eu sempre conto isso nas igrejas onde eu tenho oportunidade de pregar. E eu não queria, uma época, dar muito testemunho. Eu prego a palavra, eu não queria dar. Só que Deus foi despertando o meu coração e eu, através da palavra, Ele falou, você tem que falar. Porque o que a gente tem aqui na Bíblia são testemunhos de homens que viveram momentos bons e ruins, decisões certas e erradas. E eu falei assim, amém. E nesse dia eu cheguei e falei assim para meu filho, para minha esposa, eu vou para o médico sim, mas eu só quero fazer uma coisa. Eu tinha que internar para fazer a cirurgia. Aí, deixa eu ver, faltam 9 horas de termina. Eu não vou contar o testemunho todo não, para não voltar da próxima vez, tá? Então o que aconteceu? Eu cheguei e falei assim para minha esposa, Ana, deixa eu levar o Lucas na escola. Aí a médica falou, então tá bom, você leva ele na escola, depois você vem pro centro do Rio. Eu peguei meu filho, com 5 anos, vou te falar.
Esse tempo todo foi um dos piores momentos da minha vida. Porque ali eu não sabia o que ia acontecer comigo. Era um futuro incerto. A gente não sabia a dimensão da doença. Era bem grave. Era um tumor bem agressivo. Eu tenho tudo registrado lá em casa. E eu me ajoelhei, soltei do carro, me ajoelhei diante dos olhos do meu filho, que a gente vai falar com eles são pequenininhos, a gente ajoelha e olha no olho, né? E eu falei, Lucas, cuida da mamãe, tá bom? Aí ele, tá bom. Aí eu olhei para ele nos olhos assim, faz um favor para mim. Talvez ele não entendeu o significado das minhas palavras. Mas eu falei, promete que você nunca vai esquecer que eu sempre te amei. O quanto eu te amo. Ali foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Foi olhar para o meu filho e me despedir dele. Quando ele virou as costas, eu dei um beijo nele, cheirei o cabelo dele, cheirava shampoo da Mônica, não é isso? Cheirosinho, né? A sorte que foi na ida para a escola, porque se fosse na volta ele estava vazio. Ele voltava com aquele cheio de colar, né? Aqui no pescoço. E ele foi. E na medida que ele caminhava, meu coração era uma despedida de nunca mais ver o cara que eu mais amei, que roubou meu coração, roubou minha esposa e roubou meu coração. E ele foi. E aquilo ali foi muito difícil para mim. E eu falei assim, eu tenho que lutar. Mas só que já não dependia de mim, eu já não tinha mais o controle das variáveis que cercavam a minha vida. Repito. Tudo é uma falsa impressão de controle. Você não controla absolutamente nada. E o que aconteceu nesse dia? Eu fui para o hospital, foi feita uma cirurgia bem grave, eu não vou entrar em detalhes, tá bom? Porque o objetivo aqui não é esse. Mas fiquei no CTI, e nesse dia no CTI, a minha esposa me falou que ela conversou com o médico e falou assim, eu fiz aquela abertura toda de abdômen, e aí o médico tive que tirar parte do intestino, foi para biópsia e falou assim... A minha esposa e o câncer tirou, ele falou, o câncer não é um problema agora. O problema é teu esposo ficar vivo. E ali naquele momento minha esposa entrou na brecha e começou a orar comigo e começou a buscar, porque você perde um pouco a noção de tempo, de espaço. E eu fiquei ali. Passou alguns dias, aí eu fiz a quimioterapia e as notícias boas começaram a vir. E os cultos de ação de graça, e glorificando o nome do Senhor, me colocando aos poucos de pé, mas eu aprendi a enxergar até escovar o dente como um milagre de Deus na minha vida. Eu aprendi a dar significado ao pouco. Quando é para ser fiel no pouco, você aprender a dar significado ao pouco. Às vezes eu como arroz e feijão e ovo na correria, mas eu comi minha comida quentinha. A gente trabalha num projeto chamado Reviver lá na igreja, que resgata moradores de rua, pessoas que nessa hora não comeu nada, enquanto a gente está aqui de barriguinha cheia. Agora eu pergunto, o que você tem de melhor do que eles? Claro que muitos foram consequências de erros que eles estão na rua. Outros não, eventualidade, desemprego. Mas você não é melhor do que eles em nada. E a gente trabalha nesse resgate de moradores de rua. E eu comecei a valorizar esse pouco, esse mínimo. E cada passo, eu vou falar para você, se está atravessando uma crise, aprenda a valorizar um pouco. E cada pequeno progresso, faça dele uma grande vitória na sua vida. Amém. Cada pequeno progresso, uma grande vitória. Cada pequeno passo, uma grande conquista. Amém. Ser fiel no pouco. Tem um provérbio chinês que diz que grandes jornadas se fazem com pequenos passos. Então, se você tem uma grande jornada, aprende a olhar para que pequeno passo que você está dando nessa noite está aqui. Amém. É um grande passo na sua vida, mesmo que pareça pequeno. Mas, enfim, você vai falar assim para mim, Denilson, e depois o que aconteceu na sua vida? Vou contar um pouco o que aconteceu. Eu peguei nesse tempo de 2012, as coisas começaram a normalizar na minha vida, até que novamente, depois de um tempo de tratamento, eu fui diagnosticado novamente com câncer. Era a segunda recidiva, fui submetido novamente à quimioterapia, aí depois de muita quimioterapia, aí fiz novamente os exames e
tudo bem, graças a Deus. Aí o médico chegou, fez novos exames. Aí falou, Denis, tem uma notícia para te dar. Eu falei, sim, qual? Você está com câncer novamente. Eu falei, meu Deus, outra vez. Segunda vez, ele é a segunda vez. O que eu faço agora? Mais quimioterapia. Tá bom. Depois o médico fez quimioterapia, todo o tratamento, cirurgia. Depois o médico tem uma notícia para te dar. Sim, tirou o tumor? Tirei. Eu falei, oh, graças a Deus. E aí, mais o quê? Eu acho que você está com outro tumor novamente. Mas radioterapia, quimioterapia, cirurgia. O médico tem uma notícia para te dar. Tirou o tumor? Tirei. Só que eu tenho outra notícia para te dar. Outro câncer novamente. Aí foi 1 ano, 2 anos, 3 anos. Estou no quarto. O médico novamente pensou. Tirou o quarto tumor? Tirou. Eu tenho uma outra notícia para te dar. Sim. Você está com câncer novamente. Aí isso já se tornou 6 a 7 anos, já no final de quimioterapia ininterrupta. Eu não parava mais de fazer quimioterapia, meu corpo já não aguentava mais, cansado, não saía mais de casa, fiquei isolado. Eu encontrei a possibilidade de escrever. Aí comecei a mandar os áudios, que alguns não recebem aqui, mas está na internet, que é um áudio de 5 minutos de reflexões, que se chama As Estações, que é um outro livro, e um dos Trilhos da Fé. Comecei a escrever e ali comecei a encontrar refúgio. Querido, vou falar uma coisa que talvez você não entenda, mas se você caiu, ressignifique as suas quedas. Dê um novo significado. E ali as minhas limitações me fizeram dar um novo significado na minha vida. Aprenda a significar ao invés de lamentar. Porque se você lamenta, você ancora o seu coração ao passado, que você não pode mudar. Mas se você ressignificar suas quedas, você pode reescrever uma nova história à sua frente. Glória a Deus. Caiu? Que pena. Mas é hora de ressignificar a sua queda. E eu aprendi a dar significado a cada queda, um novo significado. Outra queda, mais um novo significado. E aí sim, você percebe que na medida que a cura da doença, para mim, antes era uma obsessão, porque eu orava, buscava e queria ser curado. E aos poucos, a minha obsessão começou a ser a cruz do Calvário. E aquele que ressuscitou ao 3º dia. As minhas orações deixaram de ser orações por cura e começaram a ser orações, Senhor, eu quero mais de Ti. A intimidade gera novas prioridades em você. A intimidade muda as circunstâncias ao seu redor. Muda você diante das circunstâncias. Aliás, a intimidade muda tudo e nada mais faz sentido. Você vê que Abraão, ele ia perder tudo se ele oferecesse o seu filho Isaque. Não ia só perder o herdeiro, mas perderia toda a promessa. E sair lá da terra, lá de trás, nada mais faria sentido, porque Deus tinha falado, você vai sair da terra, para onde eu vou te mostrar, lá vou te dar um filho, não é isso? E do teu filho uma nova nação. Então, além de ter perdido o filho, provavelmente ele ia perder a esposa, sei lá, mas isso é uma conjectura. Mas não faria sentido ter saído da terra, mas ainda assim ele preferiu não perder Deus. Querido, faça uma coisa, você pode perder tudo, mas nunca perca Deus na sua vida. Eu lembro de um testemunho que arde no meu coração. Existiam missionários que estavam lá no Nordeste, eles pregavam a palavra de Deus e pregavam. E teve um dia que lá não é bater na porta do vizinho comida não, se a seara não produzir, não tem comida. E chegou um determinado dia que acabou o mantimento, não havia suprimento. E eu lembro que eles fizeram uma canção naquele dia que não tinha o que comer, falando assim, a canção, ó. Me falte o pão, o suprimento para o amanhã que vem. Se na seara o meu trigo não produz, mas só não me falte a presença de Jesus. É interessante que esse testemunho tem mais de 20 anos que arde no meu coração. Não adianta, você pode ter tudo na sua vida, mas sem Deus, tudo que você conquistou não é nada. Mas você pode ter uma terra totalmente em cinzas, mas se você tiver um altar construído, você tem tudo que você precisa. Glória a Deus. Você não precisa de nada se você tem Deus como centro da tua vida. Restaura o altar nessa noite e tudo vai ser colocado no seu devido lugar, em seu devido tempo. Eu te peço, está difícil, intensifique as orações, está durando, você quer desistir, não desista. Permaneça constantemente, incessantemente orando. Tempo que você dedica a Deus não vai ser tempo perdido. Tempo que se dedica a Deus não é tempo jogado fora. Tempo que você dedica a Deus é uma história que você escreve por toda a eternidade. Glória a Deus.
Faça de cada momento único na sua vida, faça de cada momento intenso, faça de cada momento eterno, faça de cada momento diante de Deus um momento único. Lembra que eu me despedi do meu filho? Bom, eu não me despedi dele naquele dia. Meu filho já está maior do que eu, grande, desse tamanho assim, bonitão, porque eu puxou a mãe, graças a Deus. Muito obrigado, isso é milagre. Puxou a mamãe, bonito. Puxasse o pai, né? Aí brincadeira. Mas quando chegou, eu lembro, quando o médico me chamou na última vez, falou assim, olha, e ela começou a contar na ultrassonografia, minha esposa do lado, e falou assim, olha, eu tenho mais uma notícia para te dar. Aí começou a contar os tumores, porque já tinham entrado na corrente sanguínea. Aí ela começou a contar, olha, voltou o tumor, lembra que eu te falei na quinta vez? Tinha voltado. Só que eu tive que ir para fazer uma ultrassonografia. Ela começou a contar na minha frente, ó, 1, 2, 3 na pelve, 4, 5, aí olhou a coxa, 6, 7, 8, era 9, 10, 11, 12. Aí quando chegou no 13, ela falou assim, eu vou parar de contar e vamos novamente voltar para a quimioterapia que já vinha fazendo há muito tempo. Enfim, lembra que eu te disse? A historinha do... que a gente tanto conhece aquela ilustração da casinha do cara que pede socorro para Deus, está na casa, não é isso? É assim? Aí vem o helicóptero, vem o barquinho, não, Deus vai me salvar, não é assim que ele fala? Deus vai me salvar. E ele sempre espera até que ele morre lá afogado, e Deus, pô, mandei o barquinho. Eu contei essa ilustração no início. O grande dilema meu é que havia, quando minha esposa estava tudo desabando, eu não tinha mais força, eu dormia no corredor de casa tomando medicação forte para dor. A minha esposa falava assim, eu não desisto. Deus me prometeu uma família e Ele vai cumprir. Eu não desisto. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. E a minha esposa, incessantemente, tudo que o médico mandava fazer, estava no meu alcance, eu fazia. Mas aonde a mão do médico não alcançava, Deus não providencia. Faça o que é certo a ser feito. Lute com tudo com garra. Carreira, estuda, mete as caras, está cansado, vence, não quer fazer mais tratamento, vence esse desafio e faça. Tem que fazer cirurgia, faça. Tem que fazer uma prova e se dedicar, faça. Vai fazendo tudo que é certo e que está ao seu alcance para que Deus possa fazer o impossível a seu favor. Mas lembre-se, existe uma frase de um teólogo chamado Timothy Keller. Ele fala que o ego, ele rege as intenções do coração do homem. Cuidado, para que o seu ego não te leve em direção ao abismo e te afaste da cruz. Então, deixa que Deus faça ser o regente do seu coração nessa noite. Amém. E Ele te dê a direção certa a seguir. Eu te digo, quando Ele falou assim, olha, vá para a terra que eu te prometi, aquele povo no deserto, né, na época de Moisés, eu estou agora lá para trás, tá bom? Ele simplesmente removeu todas as barreiras, era mar vermelho, era muralha, você vê que Ele foi dando todas as providências necessárias. E aqui, exatamente nesse texto, e dentro desse contexto, a única coisa que eles tinham era uma terra em cinza. É loucura você sair de uma terra totalmente estabilizada e ir para uma terra totalmente em cinzas. E reconstruir toda uma estrutura de uma cidade. Eles tiveram que reconstruir toda a cidade. Só que o importante é que eles tinham uma coisa em comum contigo e comigo. Aí que é o mistério. Vou pegar aqui a passagem. Não precisa abrir sua Bíblia, não. Antes deles irem para essa terra, ser cativo, existia uma promessa. Está em Jeremias 29, versículo 10. Porque assim diz o Senhor, certamente passado 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós toda a minha boa palavra, tornando a trazer a este lugar, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que espera. Ou seja, mesmo que você estiver diante de um futuro que está aí totalmente em cinzas e você não sabe nem por onde começar, vença os seus desafios interiores. Fique de pé. Caiu? Que bom. Ressignifique a sua queda.
Vai em direção à promessa. Restaure a comunhão com Deus. E a única coisa que eles tinham, eu e você, que você precisa em mais nada, é uma promessa de Deus. Senhor, como assim você vai cumprir tudo aquilo que prometeu? Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Amém. Só cuidado. Para que o seu coração não te prometa coisas que Deus nunca lhe prometeria. Lembra? O ego rege intenções e te leva para caminhos obscuros que Deus jamais te levaria. Ele prometerá coisas para o seu coração que jamais Ele prometerá. Bom, diante disso, o que aconteceu? A médica me levou. Eu fiz novamente uma cirurgia muito difícil. Depois, meu organismo era assim. Eu fazia cirurgia, estava muito mal e no outro dia ficava de pé. E nesse dia, a médica falou para mim assim, a gente vai tentar raspar a barriguinha dele, fazer o básico. Só que o interessante é que, nessa vez, esses vários tumores, eles se agruparam, eles saíram para a barriga, né, pela pele, não afetaram o órgão interno, então eles conseguiram tirar um tumor de cerca de 10 centímetros agrupado, com tecidos, só que já estava na corrente sanguínea, não tinha muito o que fazer. A partir dali, a cirurgia foi feita, eu fui para casa com a barriga aberta, o processo de cicatrização aconteceu, eu tinha uma linforré, que era um derramamento que foi revertido, graças a Deus por isso. Mas eu fiz tudo o que os médicos mandavam. Aprendi a valorizar os profissionais que estavam ao meu redor, cuidando de mim. Aprendi a valorizar os meus amigos. Foram 8 anos que eu não dirigi o meu carro um dia sequer. Agora eu te pergunto, eu nunca dirigi meu carro. Durante o tratamento, 8 anos. Radioterapia eu fiz todo dia, durante 25 dias. Nunca dirigi meu carro. 3 horas da manhã tinha alguém me levando. 10 horas tinha alguém me levando. Agora eu te pergunto, você consegue ver a mão de Deus? Milagre. Normalmente, a poderosa mão de Deus que te levanta, que Ele usa, é o irmão que está do seu lado. Então deixa Ele te usar. E nesse dia, eu fui para casa. É interessante. Fui para casa aberto. Não vou ficar mostrando foto, eu não gosto muito disso. Porque eu quero que você construa a fé a partir dessa palavra e não do meu testemunho. Escuta bem o que eu vou te falar. Nesse dia que eu fui para casa todo aberto, e o meu organismo foi melhorando, se reabilitando, a partir dali, depois da radioterapia, eu não fiz mais tratamento. Cessou o tratamento em 2018 com tumor na minha corrente sanguínea. No princípio, essa era a teoria por causa dos números e recidivas, lembra? Bom, a partir dali eu comecei a fazer alguns exames de imagem. Eu já estou indo para 2018, 2019, já passa quase 2 anos, quase, eu estou fazendo mais ou menos a conta, que eu continuo fazendo exames e não se acha mais tumores em mim. Aí eu posso falar para você que eu fui curado de câncer, que é o 4, era o meu estágio 4. Eu não posso falar porque leva cerca de 5 a 10 anos para você ter um registro da cura. Mas eu posso fazer algo melhor que isso. Eu posso falar igual aquele cego de Jericó é um cego que foi curado por Jesus e falou assim, olha, eu sei que antes eu não enxergava, e agora eu vejo. Aleluia. E ainda quem foi dizer que quem me fez enxergar foi Jesus. Aleluia. E ele olhou para aqueles caras e falou assim, agora vocês tirem a conclusão de quem ele é. Vou te falar uma coisa. Tire essas conclusões nessa noite do que Deus é capaz de fazer na sua vida. Agora eu vou contar algo interessante. Isso eu tenho que contar. Eu cheguei um dia. Aquele cara já passou, não vou poder contar. Semana que vem eu volto. Quando eu fui diagnosticado em 2012, vamos fazer uma volta. 2012. Um amigo meu ligou e falou, Denilson, pastor, Deus me deu uma palavra para você, mas agora assim diz o Senhor, Isaías 43, versículo 2, que te criou, passar, vou encerrar aqui, eu serei contigo, quando Deus diz, não te submergirás, e quando passar pelo fogo, não te queimarás. Aí eu falei, glória a Deus, que palavra poderosa e tremenda. Saí dali, fui para o hospital, me despedi do meu filho. Meu coração ainda, poxa, será que é Deus que falou comigo através da palavra? Toca o telefone. A pessoa fala com a minha esposa, né? Quero falar com o Denilson, ele não pode atender. Aí minha esposa diz, Denilson, a pessoa X falou para você ler a palavra em Isaías 43, versículo 2.
Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Ah, eu falei, poxa, coincidência. Não é coincidência? Entre 66 livros, mais de 30 mil versículos, duas pessoas que nem se conhecem diziam o mesmo versículo. 30 mil é uma mera coincidência. Não pode ser Deus. E peguei aquela Bíblia, joguei no leito e comecei a chorar. E chorar angustiado diante das incertezas do futuro, uma iminente perda de um filho, né, abandonado. Meu pai estava no hospital, lembra? Meu pai ainda estava internado no CTI, totalmente fragilizado. Quando o vento desfolhava as folhas daquele quarto, eu fui abrir uma Bíblia que não tinha nenhuma marca, estava aberta lá. Toma sua Bíblia. Mas agora sim diz o Senhor, que te inspirou. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. E quando passares pelos rios, não te submergirão. E quando passar pelo fogo, não te queimarás. Preste atenção. Entre 66 livros, mais de 30 mil versículos. Isso deveria ser o suficiente para alimentar a minha fé, não é? Amém? Mas o meu coração continua fragilizado. É um Deus de oportunidade, Deus de misericórdia. Fui internado, lembra? Fiquei no CTI, que o médico falou com minha esposa, olha, tem que ficar vivo, tem que ficar bem. Me chegou um capelão, se aproxima do meu leito, e ora, posso orar com você, Deus? Eu falei, e tem meu nome, né? Eu fiz, sou cristão. Ele falou, não, vamos orar só, não, vou ler a palavra. Puxa uma Bíblia de dentro do bolso. Entre 66 livros, mais de 30 mil versículos. E abre Isaías 43, versículo 2. Tipo, Deus, qual é a parte que você não está entendendo? Quer poder dizer aonde que eu cuido de você? Em cada detalhe. E essa palavra tem sido durante muitos anos. De outras maneiras que eu conto muito dia. Mas eu quero falar uma coisa para você, meu amado e minha amada. Se Deus falou que vai cuidar de você, na sua palavra, Ele sabe exatamente como fará isso. Se Deus falou que vai cuidar da tua família, Ele sabe exatamente como cuidará da sua família. Eu disse aqui que a única coisa que aquele povo tinha era uma promessa, lembra? Eis que os seus pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de bem, não de mal. Se há um presente aqui nessa noite que você pode receber, é esperança. Quando você olha para a palavra de Deus. Lute menos, confie mais. Se Ele falou que vai cuidar de você, Ele cuida, Ele sabe muito bem o que diz. Descanse mais e peleje menos. Planejar é importante, desde que seus planos não tirem a paz e nem ofusquem a tua esperança em Deus. Bom, eu lembro que quando esse povo começou a reconstruir a cidade e reconstruir o altar, algo interessante, porque ainda tinha alguns desafios diante deles. Eles precisavam construir um templo. E a Bíblia diz que quando eles colocaram o alicerce desse templo, diz que os anciões choravam lembrando da glamurosidade do templo de Salomão. Mas os jovens se alegravam, porque eles estavam participando de uma grande obra. Diz que a Bíblia, que nesse momento, o choro e os cânticos de alegria eram tão altos que se misturavam a ponto de não poder discernir. Isso fala para mim e para você. Que nessa noite você pode se alegrar por tudo que Deus tem feito e que Ebenezer, até o que Ele fez aqui nessa noite. Deus. Dando significado a tudo que Ele fez na sua vida e na sua família. Mas ainda assim, que se mistura essa alegria, esses cânticos com as suas lágrimas em teu coração, sabendo que tem muito mais que Ele pode fazer. Muito mais. Que os cânticos de alegria se misturem com as lágrimas de contentamento de alguém que tem mais e que pode mais. E que Deus te chama para mais intimidade nessa noite. Eu queria que cantasse aquela canção, jovem, que fez parte do repertório das minhas lágrimas lá na cruz. Pode cantar? Sabe qual é? Só o violão mesmo, tá? Você pode ver as também, pode ver as vozes. Deus, então quando começar
Comece restaurando a sua cidade, a sua casa, a sua família, seu casamento, seus filhos, sua saúde, seus negócios, seus sonhos, seus projetos. Comece hoje. Comece agora. Por quê? Por que não hoje? Por que não agora? Se Deus está aqui nesse lugar. E acredite, isso não é uma palavra motivacional, não é